Nossa coluna cervical composta de 7 vértebras, uma sobre a outra ali, sendo que eles compõem essa estrutura, esse segmento chamado de cervical. Então nós temos aí um conjunto de vértebras que precisam estar em harmonia. Agora olha só, esse conjunto de vértebras sustenta todo o peso da nossa cabeça. Então nós temos uma construção dinâmica que tem que me dar movimentos, tem que garantir movimentos, né, em vários eixos, em vários planos, para que eu consiga me relacionar tanto para uma situação de luta, quanto fuga, quanto para uma situação de lazer, mas o pescoço, ou mais tecnicamente falando, a coluna cervical, ela nos ajuda muito no mecanismo de sobrevivência. Nossa forma de buscarmos uma saída, né, não é só através dos olhos. Os nossos olhos são localizados aqui na frente da face. Muitos animais, por exemplo, os equinos, né, cavalos, por exemplo, zebras, eles têm os olhos lateralmente. Mas nós precisamos muito, utilizar muito a nossa cervical para que a gente encontre uma saída. Olha só como que é interessante isso. Quando nós temos que tomar uma decisão importante, nós ficamos assim, puxa, eu não sei o que fazer, eu não sei. E a gente fica balançando mesmo o pescoço, mexendo a nossa cervical como se quiséssemos buscar uma saída, porque aquela que eu enxergo aqui na frente não é o suficiente, não é uma saída coerente ou não é uma saída sensata. É interessante quando a gente percebe esse desconforto na pessoa, falando, puxa, eu não sei o que fazer, eu não sei. E o ato de balançar a cabeça, não encontrar, não conseguir, não poder, ele expressa muito isso de como se eu olhasse para um lado e para o outro e não encontrasse saída. E baseado nesse trecho de história aí, é que nós vamos trilhando alguns caminhos para que a gente entenda realmente de onde vem o desconforto na cervical e para onde ele pode ir. Nós temos 7 vértebras cervicais que vão estruturar todo o mecanismo do meu pescoço para segurar minha cabeça e essa cabeça conseguir realizar movimentos para interagir com o meio. Ok? A nossa cabeça é pesada, a nossa cabeça é pesada. Agora, olha só, e quando você está com conflitos ou problemas, enfim, na sua história, na sua vida aí, e aquilo está pesando realmente, você fala assim, ai meu Deus, eu tô com tanto problema que eu nem sei. E interessante que aí, novamente, a postura nos conta muito do que está acontecendo com a pessoa. Então a pessoa fala, nossa, eu tô com tanto problema, e ela vai tendendo a ficar com uma postura fletida, né? Então nossa cervical vai fletindo anteriormente. É aquela velha situação mesmo, de cabisbaixo. E isso mostra um estado de impotência. Impotência é a primeira palavra que vai ilustrar um forte sentimento. Um sentimento que mexe ou influencia não somente o meu psicológico, mas muito além do meu psicológico, mexe com o meu biológico. Por quê? Porque você começa a ter dores. Esse sentimento de impotência, olha, de derrotado. É um sentimento que fica martelando ali em todos os níveis de consciência e tanto que chega até a sua biologia. Não nessa sequência, não é que o psicológico influencia a biologia ou o consciente, mas o sentimento é que influencia a biologia. A nossa percepção é quem comanda a nossa biologia, tá? Isso quem já dizia era o Bruce Lipton, no livro dele, Biologia da Crença. O Bruce Lipton já dizia isso no livro dele, A Biologia da Crença, que a nossa percepção comanda a nossa biologia. E o que é a nossa percepção? É um conjunto de informações que o meu organismo capta. Informações em que nível? Todos os níveis possíveis. Um nível visual, nível tátil, nível olfativo. O que são esses receptores? São receptores especializados que fazem conexões com os meus neurônios, que fazem novas conexões, vão chegar informações até meu cérebro para que seja elaborada uma resposta, um registro diante daquele conjunto de informações. Vamos supor que esse carrinho eu tenha ganho quando eu tinha 10 anos de idade. E quem me deu foi um padrinho. Então esse carrinho, no dia que eu ganhei, eu achei a 8ª maravilha do mundo. E isso não é apenas uma informação de, nossa, gostei muito, dei um like pro carrinho. Essa é uma informação de percepção. Por que informação de percepção? Por que é agregado tanto valor em cima de um carrinho
Se eu quiser, eu vou ali no supermercado, por R$ 9,99 eu compro outro, igualzinho a ele. Porque este carrinho foi dado por um padrinho. E um padrinho que eu gosto muito. E nesse dia esse padrinho me pegou no colo, me deu um grande abraço e falou: eu tenho um presente para você. E nesse dia foi um dia marcante para mim, porque nós passeamos, porque nós nos divertimos, nós rimos muito. Então não existe outro carrinho no mundo, nem igual, que vai me trazer todo aquele registro, aquele conjunto de informações sentidas naquele momento. Então, eu tenho aí um registro de uma situação que foi impactante, inesperada, só que positiva. Esse carrinho me traz novas sensações todos os dias, mas sempre agradáveis. O que eu quero dizer com isso tudo? A percepção, ela capta exatamente tudo que está acontecendo naquele momento, porque tudo representa uma construção para que você acesse mais fácil aquela informação. Por que meu organismo registrou só o carrinho e ponto? Porque ele precisa, se isso foi importante para mim, se esse carrinho é importante para mim, eu preciso criar um registro de fácil acesso aqui no meu cérebro. Por quê? Porque traz sensações agradáveis. Foi impactante, inesperado e positivo, eu crio um fácil acesso aqui no meu cérebro. E por quê? Porque meu cérebro adora celebrações. Meu cérebro, isso não só o cérebro do Adailton, o cérebro de qualquer pessoa adora celebrações. Por quê? Porque isso provoca sensações, emoções, sentimentos muito agradáveis. Agora, olha só, eu estou dizendo de uma situação que foi agregado um valor positivo que traz registros muito importantes positivamente. E ao contrário, por que é que meu cérebro registra também com todos os elementos presentes naquele momento uma situação dramática, uma situação chocante para nós? Porque aí ele registra justamente para que você não corra o risco de repetir aquilo, porque aquilo te trouxe tanto sofrimento, te trouxe tantos sentimentos desagradáveis, que ele quer registrar exatamente tudo que é possível registrar, ele registra. Porque qualquer nova situação que você esteja presente, mas que comece a ter elementos semelhantes àquela situação anterior que foi chocante, o seu organismo já começa a entrar no mecanismo de defesa ou de ataque. Porque ele já vai tendo informações de que, opa, naquele dia tinha esse cheiro no ar, naquele dia tinha essas cores, naquele dia chocante tinha esse gosto. Então, olha só, o meu organismo ele começa a me dar pistas aqui, tanto que eu vou ficando desconfortável, eu posso falar assim, nossa, não estou me sentindo muito bem, não sei nem porquê. E aí você começa a ter sensações, começa a ter sinais no seu organismo de que tem alguma coisa errada. O que são esses sinais? É porque o seu cérebro está captando elementos semelhantes, agora aqui no tempo presente, elementos semelhantes de uma situação que aconteceu no passado e que foi extremamente desconfortável, impactante, inesperado e com um contexto dramático. Então ele registra exatamente tudo para que você tome providências e não corra o risco de chegar até aquele cenário inteiro que foi chocante para você, ok? Então eu tenho aí duas formas diferentes de ter registros. Qual que é o fator no cérebro? Registro não é uma lembrança. Lembrança é algo muito raso. Por isso que às vezes a gente esquece. Lembrança é algo muito raso. Por quê? Porque talvez não afetou a sua percepção. Lembrança é o que é aquilo, o que foi aquilo e tal. Agora, quando eu tenho uma situação impactante e inesperada, que ilustra os dois exemplos que eu disse, quando eu tenho uma situação impactante e inesperada, isso, de alguma maneira, é importante para mim. Se é uma festa surpresa, situação impactante, inesperada e positiva. Como é algo importante, fez sentido para mim, foi muito bom, o meu cérebro registra tudo para, de alguma forma, querer repetir. Ficar mais fácil chegar a uma repetição se ele souber todos os ingredientes daquela sensação, daquele sentimento. Porém, da mesma forma, se eu vivo uma situação chocante, ou seja, impactante, inesperada e com um contexto dramático, o meu cérebro registra exatamente tudo para que eu não corra o risco de cair nos mesmos trilhos e sofrer novamente. E onde que eu quero chegar com toda essa história? Aos conflitos da cervical. Agora que você já sabe
que a sua percepção, inclusive, olha só, hoje eu estou com a camiseta aqui, olha lá, você é sua percepção e bioalinhamento. A sua percepção ela é muito particular. E a sua percepção é que justamente vai comandar a sua biologia. Você é a sua própria história e com exatamente tudo que compõe essa história. Voltando à cervical, vamos acrescentar alguns elementos que são comuns para todas as pessoas que têm uma dor na cervical, um desconforto na cervical, enfim, tal, alguma coisa desagradável aí na cervical. Mas quais são os elementos comuns? Depois entra a sua história. Depois você tem os seus próprios ingredientes. Mas os fatores comuns que não podem faltar. Vamos até brincar aqui, né? Cervicalgia não é para quem quer, é para quem pode. E quem é que pode? Quem tiver um forte sentimento. O primeiro elemento que precisa ser captado pela sua percepção: sentimento de impotência ou desvalorização. A pessoa tem que viver uma situação chocante, inesperada, com um contexto dramático, mas precisa ter um forte sentimento compondo, um forte sentimento de impotência ou desvalorização, compondo esse enredo, essa receita. Deixa eu explicar por que esse forte sentimento de impotência e desvalorização. O nosso sistema músculo-esquelético, ele é composto basicamente de um tecido embrionário. Tecido embrionário é uma estrutura matriz que quando nós estamos lá começando, pensando em ser gente, ou seja, quando o espermatozoide se encontrou com o óvulo, ele começa a ter divisões, e aí de 2 células passam para 4, de 4 passam para 8 e assim por diante. E chega um momento em que ele começa a ter diferenciações, comportamentos diferenciados nessa multiplicação celular. E no nosso corpo todo, nós teremos apenas 3 diferenciações de células. Significa que são 3 matrizes: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, tá? Todo o sistema músculo-esquelético é formado pelo mesoderma. E nos estudos do Hammer ele classificou em novo e antigo, tá? Então aqui a gente fala mesoderma novo. Qual é o comportamento desse folheto embrionário? Ele é influenciado por fortes sentimentos de impotência ou desvalorização. Então esse é o comportamento de base desse tecido embrionário. E é esse tecido embrionário que forma a minha coluna como um todo, e aqui hoje nós estamos falando de coluna cervical. E agora eu tenho que acrescentar mais um ingrediente. Mais um elemento tem que estar presente nessa percepção. Qual elemento que é? O forte sentimento de submissão. O que é o estado de submissão? Submissão é quando você está dentro de uma situação ao qual você olha para a situação e fala: puxa, isso não há como. Eu sou muito pequeno diante desse problema gigantesco. Isso é um estado de submissão. Ou seja, eu não posso fazer exatamente nada. Isso é um estado de submissão. Ele ou ela, ou a situação, ou o contexto da situação, parece um Godzilla perto de um ser humano. Ou seja, submissão. Submissão é realmente abaixar a cabeça para algo, ou para alguém, ou para uma situação. Pode ser relacionado uma esposa sentindo-se submissa ao marido. Pode ser uma pessoa sentindo-se submissa ao trabalho. O interessante é que eu preciso ter um registro impactante, inesperado, com contexto dramático, onde eu me sinto muito impotente ou muito desvalorizado, associado a um estado de submissão. Ou seja, eu não consigo fazer extremamente nada. Eu tenho só que abaixar a cabeça e aceitar. Agora, olha só o contexto do nosso tempo presente. As pessoas estão nas redes sociais, né? E o que acontece? O correto seria a gente ter a câmera aqui. Mas já pensou, vamos supor que essa agendinha aqui seja o celular. Você ler o celular assim, digitar, interagir nas redes sociais dessa maneira, né? E aí, olha que interessante. Todo mundo vai falar: oh, o cara é louco, ou o cara é míope. E aí você tá aqui digitando. Todo mundo faz o quê? É aqui, ó. Olha a cervical como é que está. Agora, qual o problema? Ah, então peraí. É um problema físico? É um problema mecânico que faz minha cervical doer? Ter um problema? Não. As posturas inadequadas, elas podem levar a um desconforto, a uma dor? Sim. Só que quando você volta para uma postura normal,
uma postura ereta, você faz alguns alongamentos, ou você coloca um gelinho, ou você coloca algo quente, depende do seu sintoma aí, do seu desconforto. O que acontece? Quando é um sintoma puramente físico, mecânico, essas atitudes ou essas ações são suficientes para sanar o desconforto. Mas eu estou falando da situação de postura, porque a postura influencia muito na nossa biologia. É a postura, não de ser uma má postura, mas é o que a postura significa para o seu cérebro. Eu disse para vocês que a cervical carrega um forte sentimento de submissão. E se ele carrega esse forte sentimento, se eu fico 30, 40 minutos com a cervical fletida, mexendo no meu celular, o que meu cérebro entende? O meu cérebro entende que eu estou numa postura de baixo poder. O que é postura de baixo poder? Sempre são posturas fletidas, onde nós nos colocamos diminuídos. Não é assim quando alguém nos chama atenção e tal, a gente abaixa a cabeça. É assim para todos? É assim para todos, porque nós carregamos essa história em nós. O pessoal do UFC, do MMA, o que eles fazem quando vão pesar? Né? Eles vão lá para a balança antes da luta, aquela coisa e tal. Então é olho no olho e ninguém abaixa a cabeça, é sempre ereto. Ou seja, potência e valorização. É essa a mensagem que eles querem passar e passam para tentar intimidar o outro. Então, olha só, o nosso paciente que chega com a queixa de cervicalgia, você não sabe da história dele ainda, mas você já sabe que na história dele tem que conter algumas informações. Quais? Que ele viveu uma situação impactante, inesperada e com contexto dramático. Segundo, que esse contexto dramático provoca um forte sentimento de impotência e desvalorização. Terceiro, que além desse contexto de impotência e desvalorização, tem que ter um forte sentimento de submissão. E aí nós temos a construção que é comum para todo mundo que tem cervicalgia. Agora vai entrar a história particular da pessoa, que aí nós vamos entender de onde vem essa situação impactante, inesperada e dramática, esse sentimento de impotência e desvalorização e esse forte registro de submissão. É a história do paciente. E ele pode contar, por exemplo, que isso aconteceu no trabalho, que isso aconteceu dentro da família ou que isso aconteceu num dia de lazer no mundo social. Então, olha só, se eu sei o caminho que me leva a desenvolver uma cervicalgia, vai ficar muito mais fácil de trilhar um caminho ou uma proposta de tratamento para que esse paciente caminhe na própria história e chegue até o destino final, que é a resolução. Olha que legal, o terapeuta vai apontar um caminho, não é sugestionar um caminho. É extrair o que o paciente dá conta. E aí, diante disso, ele aumentando a percepção, ele expandindo essa percepção, ele consegue visualizar, olha a cervical trabalhando, ele consegue visualizar muito mais possibilidades de continuar a sua história sem o sentimento de impotência, desvalorização e muito menos o de submissão. Como fazer isso? Diante da história do paciente identificada, você vai dar a ele algumas verbalizações. Essa verbalização deve conter o quê? Tudo que é contrário a esses sentimentos que estão registrados aqui. Lembra que eu disse que o paciente ele tem um registro que foi captado pela sua percepção e nesse registro contém exatamente tudo que compôs aquele momento de impotência e desvalorização. Quais são os sintomas? Eu posso ter uma cervicalgia, cervicalgia é dor na cervical, eu posso ter uma contratura. Nossa, eu posso ter tanta coisa, por quê? São variantes diante da história particular do paciente. Qual é o fator comum aqui? Todos estão na cervical. Então, olha como é importante você escutar a história do seu paciente, você escutar, respeitar. Quando você escuta a história, você já está valorizando a história dele, você já está respeitando a individualidade. Por isso que o tratamento é individualizado. E é muito bacana porque se torna muito mais assertivo. Tá longe, as pessoas às vezes ficam falando, nossa, tá uma sessão de bioalinhamento, ela vai dar um conselho. Não, conselho o seu vizinho já fez, o seu compadre já fez. Aqui nós vamos elaborar, é uma das ferramentas, nós vamos elaborar uma verbalização.
Essa verbalização, ela é muito direta, é como uma flecha no alvo. Ela vai ser sensata, ela vai fazer sentido para essa percepção. São palavras-chave que vão ser inseridas dentro de um contexto de estímulo. E aí, qual a verbalização? Bom, se o ponto comum é o sentimento de impotência e desvalorização, eu preciso oferecer dentro dessa verbalização palavras ou expressões que indiquem potência e valorização. Então eu posso dizer assim: você já pode, você já consegue, você é capaz de, você consegue reconhecer que. Então são expressões que ilustram esse poder interno. Não posso sugestionar, por exemplo, você já é capaz de sair do emprego. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você já é capaz de procurar habilidades em você. Você já é capaz de ampliar a sua percepção e ter atitudes diferentes. Então, percebe que eu deixo aberto o que ele vai fazer porque é muito particular. Senão eu serei um intrometido e não um terapeuta. Eu consigo, só que eu digo que a resposta está nele, que ele já é capaz de acessar essa resposta e tomar atitudes em cima dessa resposta. Por quê? Porque quando ele tem esse tipo de afirmação, ele se sente mais empoderado e esse sentimento de ser capaz choca com o que ele estava vivenciando, que é o sentimento de não ser capaz. Ok? Então, por isso que a gente vai construindo. Qual é outra informação? Estado de submissão. Submissão é algo realmente destruidor, que me deixa realmente com um grande peso, como se estivesse carregando o peso do mundo aqui, né? Tem até uma música que eu estava ouvindo hoje de manhã, que era da Marvin, né? Do Titãs, né? Que um trecho da música fala: eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas, eu queria jogar, mas perdi a aposta. Então, olha só o estado de submissão. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. Então, ou seja, eu não posso e não consigo fazer mais nada. Eu tenho peso no mundo nas minhas costas. Olha só, cervicalgia para o Marvin, né? Então, Titãs ilustrando uma possibilidade de conflito aí, ilustrando a cervicalgia. E aí, diante disso, o que é que eu poderia dizer, verbalizar, né, para um paciente para vir ao encontro desse estado de submissão, vir de encontro, na verdade, que é para chocar mesmo um contra o outro. Você é extremamente capaz de. Então eu saio. Você já consegue com toda a sua força. Então eu intensifico essa capacidade. Eu uso expressões que potencializam, que maximizam essa expressão de capacidade, de valorização. Por exemplo, quer ver? Você já é capaz de reconhecer o quanto você evoluiu daquela época para cá. Aqui eu poderia passar o dia todo usando várias expressões, mas o importante é que tem que chocar, tem que vir de encontro mesmo. Aí, o restante da verbalização vai depender muito do contexto particular da história desse paciente. Por que a cervical faz isso? Então, por exemplo, um torcicolo, que é muito comum, né, acontecer. Então, o torcicolo, ele vai travar o seu pescoço exatamente na direção que foi a fonte da situação impactante, inesperada e com contexto dramático. Você viveu uma situação onde você se sentiu impotente, submisso, enfim, tal, todo aquele contexto que eu disse, e veio da direita para a esquerda. Virar para a direita pode ser perigoso. Por que perigoso? Porque posso tomar contato novamente com aquela situação que foi chocante para mim, para a minha percepção. Então, o que o meu organismo faz? Ele trava o meu pescoço, ele trava a cervical para que eu não consiga ir ao encontro da fonte do conflito. Por que ele não quer deixar eu chegar, eu visualizar novamente ou tomar contato novamente com a fonte do meu choque? Porque justamente quando aconteceu eu me senti impotente e desvalorizado. Então, para que eu vou tomar contato novamente com uma fonte de informação que me dá esse sentimento de impotente e desvalorizado? Então, meu organismo, como eu não consegui fazer nada, ele quer evitar que eu tome contato com aquilo novamente, com aquela informação novamente. Assim é como se eu conseguisse ter uma maior garantia, maior possibilidade de sobrevivência, porque o nosso organismo só age, muda a sua biologia, o comportamento da sua biologia baseado em estados de necessidade de sobrevivência. Ele só faz isso para que eu consiga seguir adiante ou
para a esquerda, que eu estou indo cada vez mais longe da fonte do conflito, porque foi à direita. Então, na verdade, para quem tem torcicolo, é só verificar em qual direção. Torcicolo, eu tô com torcicolo desde ontem e eu não consigo virar para a direita. Me trava tudo. Beleza. Para a esquerda vai, mas para a direita não, eu viro como um bloco. A pergunta é, o que é que aconteceu ontem que foi impactante, inesperado, que tem um contexto dramático por trás, onde você sentiu-se muito impotente ou desvalorizado em realizar qualquer atitude para resolver aquela situação e, acima de tudo, você entrou num estado ou um clima de submissão. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo era gigante, era muito grande para que você tivesse uma atitude de resolução. E aí você trava. De onde que veio essa informação? Veio do meu lado direito. Então são muitas informações ricas que vão facilitar você identificar. A partir do momento que você identifica, o que precisa acontecer? Você mesmo pode se tratar. Você pode perguntar a si mesmo: e hoje? Isso aconteceu ontem. E hoje? O que é que eu posso fazer? Quais são as atitudes que eu posso tomar hoje que me façam sentir com potência e valorizado? Não precisa ser sobre a situação em si. Que me faz sentir potente, valorizado e ereto, vamos dizer assim, porque o estado de submissão, ele te faz ficar fletido. Então, ficar ereto, que me faça sentir-me como alguém inabalável. Ou seja, nada influencia a minha estrutura, eu estou como um mastro aqui. E tudo isso, se você começa a adotar na sua vida, na sua história, nas suas ações diárias, sempre atitudes que te levem a ter sentimentos de potência e valorização, não vai haver espaço, não vai sobrar espaço para esses sentimentos que te levam ao comportamento do derrotado, do submisso, do lobo beta, ok? Eu posso ter um chefe, mas não necessariamente eu preciso ser submisso. Submisso é eu totalmente ali à mercê. Eu posso ser um funcionário que cumpre as tarefas, os deveres e tudo e tal, mas que eu não preciso me submeter a ofensas, a distratos. Eu não preciso mais ter esse comportamento. Por quê? Até ontem eu tive. Mas a partir de hoje eu posso treinar isso dentro de mim. Quais são as atitudes onde eu me comporto, onde eu me relaciono e que fica mais fácil desenvolver esses sentimentos que brotam em mim. Tá vendo que o sentimento que vai brotar em você não é você quem escolhe, mas a atitude que faz gerar aquele sentimento é você quem escolhe. Então, peraí, a força está em você, a própria resolução está em você. Porque é você quem realiza as ações, as atitudes. E você pode escolher as ações, as atitudes. E por que você vai, talvez, ter bastante facilidade? Pegue uma situação da tua vida, pensa na sua história, relembre a sua história. Qual foi a situação que você fez na sua história que fez brotar um sentimento de potência e valorização? Ah, foi quando eu recebi meu diploma de faculdade. Opa! Você precisa fazer mais um curso, você precisa fazer uma formação. O que é que você pode fazer para para replicar aquele momento? Se você já experienciou, você já meio que sabe o caminho. É só começar a replicar quais foram as situações da tua história onde você se sentiu poderoso. Poderoso no sentido de potente e valorizado. Isso nada mais é do que uma expansão da sua percepção. E aí, meu amigo, você pode até escutar um xingamento, uma ofensa, algo muito desagradável, mas isso vai durar 1 segundo na tua história. Ele não vai conseguir ter espaço para desenvolver o sentimento de submissão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho.